Mateus, capítulo 17. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 17. Vamos falar de uma palavra eu pensei que eu nunca tinha ministrado esse texto, mas depois eu, vasculhando nosso canal no YouTube, eu lembrei, encontrei lá. Eu ministrei essa palavra há 3 anos atrás. Mateus 17, versículo 24. A palavra do Senhor diz assim. Mateus 17, 24. Chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas e disseram: o vosso mestre não paga as didracmas? E disse ele: sim. Entrando ele em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios, ou seja, dos estranhos? 26. E disse-lhe Pedro: dos alheios. E disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrará um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Todos digam amém. Amém. Vamos orar. Fala conosco, Senhor, nesta noite, através da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo. Revela, Senhor, o Seu querer para as nossas vidas, através desta reflexão de hoje. Que nada venha nos distrair, roubar a nossa atenção, mas que sejamos tocados nesta noite de hoje, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor nesta noite? Esse aqui é um dos milagres que Jesus realizou. Parece até uma historinha para criança. A verdade é essa. O texto vai falar que Jesus estava em Cafarnaum. Eles estavam na casa de Pedro. É uma casa que fica na praia. É um lugar lindo. Fica de frente para o mar. Poucos passos já está dentro da água. E Jesus diz a Bíblia que ele estava em casa. E Pedro não estava em casa. Pedro estava no lado de fora da casa. Daí o texto de Mateus, interessante que só Mateus fala dessa passagem. E pode ser porque Mateus era cobrador de impostos antes de se converter a Cristo. Então pode ser que por causa disso ele conta essa história. Então Mateus vai dizer que lá no lado de fora da casa, os cobradores de impostos, aqueles que tinham a função de cobrar esse imposto aqui no texto da minha Bíblia, na minha tradução, diz didracmas. Em outras traduções, vai dizer que eram 2 dracmas, didracmas. Esse imposto era imposto que todo homem judeu pagava. Todo homem judeu, depois dos 19 anos de idade, ele precisava pagar anualmente esse imposto. Que imposto era esse? Era um imposto para a manutenção do templo de Jerusalém. Todo homem, todo rapaz judeu com mais de 19 anos pagava esse imposto. Daí esses cobradores chegaram para Pedro e questionaram Pedro: ô Pedro, vem cá, o mestre, Jesus paga esse imposto? Jesus, ele tem feito a obrigação dele
como obrigação civil, como homem judeu, ele paga esse imposto. Daí Pedro diz: sim, ele paga. E o texto vai dizer que Pedro sai dessa conversa, ele entra na casa. E quando ele entra na casa, o texto diz claramente, versículo 25, Jesus antecipou a conversa. Quem entendeu, diga amém. Amém. Jesus estava aqui sentado com o pessoal na mesa, imagine só a cena. Estava aqui conversando com o pessoal, daí Pedro entra. E antes de Pedro falar qualquer coisa, antes de Pedro citar o assunto do imposto, Jesus falou assim: Pedro, vem cá. O imposto, os reis eles cobram os impostos dos seus filhos, ou ele cobra os impostos daqueles que não são dos seus filhos, os alheios, os estranhos? Daí Pedro responde: bom, os estranhos, os alheios, porque os seus filhos não pagam impostos, são filhos do rei. Jesus, por direito, Jesus não precisava pagar esse imposto. Por quê? Porque quando você lê a genealogia de Jesus, ele é descendente de Davi. E existia uma promessa sobre Davi. Quando Davi derrotou Golias, Saul disse o quê? Aquele que derrotar Golias, eu vou dar minha filha para casar, e ele e a família jamais vai pagar impostos aqui em Israel. Então Jesus, por direito, ele poderia dizer o seguinte: eu sou da linhagem de Davi, não preciso pagar os impostos. Mas o texto vai dizer que Jesus declarou o seguinte para Pedro: para que não cause escândalo, vamos pagar esse imposto. Para que não cause escândalo, ou seja, nós não devemos causar escândalo. Quem entendeu, diga amém. Amém. Tem algumas coisas que, se nós podemos economizar, nós temos que economizar. Tem algumas atitudes que, se eu posso não ter, para não causar escândalo, é o melhor que eu faça. Então Jesus, ele ensina que existem coisas que nós, que servimos a Deus, nós não podemos fazer, ainda que as pessoas façam normalmente, nós não podemos. Por quê? Porque isso vai causar escândalo, isso pode escandalizar, as pessoas vão ficar chocadas. Então Jesus falou o quê? Para que não tenha conversa, para que ninguém venha dizer que eu sou um fora da lei, vamos pagar esse imposto. Quem entendeu, diga amém. Amém. Vamos fazer o certo. E eu começo a aprender desde já, irmãos, que Jesus, ele abençoa quando nós fazemos o certo. Que se começa errado, não vai dar certo. Tem que começar certo para dar certo. Quem entendeu, diga amém. Amém. Caminho certo. É princípio. Isso aqui é um princípio. Porque não adianta eu querer aqui na igreja ter uma aparência, ou aqui na igreja ter um discurso. O que adianta eu pregar para vocês aqui, e lá na minha casa os meus filhos olham para mim, a minha esposa olha para mim e fala assim: mas você na igreja é um, aqui você é outro. Que adianta eu postar uma imagem minha, eu mostrar uma imagem minha, e na verdade eu sou isso. Então nós vamos fazer o certo. Bom, tem que pagar o imposto? Não precisava, eu não precisava, mas vamos pagar então esse imposto. Daí começa o milagre. Pedro, antes de ser discípulo de Cristo, ele era pescador. Daí Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, pega uma linha de anzol, pega um anzol, vai lá na praia agora, pega a vara e joga a vara. Você vai pegar um peixe, e o peixe que você pegar, o primeiro peixe que você pegar, você vai abrir a boca dele,
E lá dentro vai ter uma moeda. Lá dentro vai ter uma estáter. Estáter é equivalente a 4 dracmas. Vai ser o suficiente para você pagar o meu imposto e o teu imposto. Quem entendeu, diga amém. Agora imagine Pedro ouvindo isso. Como é que é, Senhor? Quer dizer que no meio desse lago aqui, no meio desse mar, né? Que o lago de Genezaré é o mar da Galileia, é o mesmo local. Então quer dizer que eu vou lançar essa isca, e o primeiro peixe que vai grudar aqui na isca é um peixe que vem dentro de uma moeda. É isso mesmo, Senhor? Pedro simplesmente recebe uma direção de Deus, uma direção de Cristo para viver o milagre. Eu começo a entender algumas verdades em cima disso. Primeira coisa, Jesus poderia ter feito mais fácil, mas Jesus resolveu fazer o imprevisível. Diga para quem está ao seu lado: nem sempre Jesus faz o simples. Diga assim: nem sempre Ele faz o previsível. Quem entendeu, diga amém. Jesus poderia simplesmente colocar a mão no bolso e falar assim: ó, tá aqui, ó, vai lá e paga. Jesus poderia simplesmente olhar para Judas, que era o tesoureiro, e falar: Judas, pega aí na nossa salva aí, pega aí o dinheiro do imposto para pagar o meu imposto. Jesus poderia simplesmente fazer aparecer uma moeda no bolso dele, mas ele simplesmente resolve falar: Pedro, vai lá e pesca, pega o peixe, e dentro do peixe vai ter uma moeda, e essa moeda vai ser o suficiente para você pagar o meu imposto do imposto. Então quer dizer que Jesus sabia que naquele lago existia um peixe com uma moeda dentro, e ele sabia que era a moeda suficiente para pagar o imposto. É assim que Jesus trabalha. Às vezes nós achamos que Ele vai usar uma determinada situação, às vezes nós achamos que Ele vai usar aquela determinada pessoa, às vezes nós achamos que Ele vai fazer assim, mas Ele resolve fazer assim, Ele resolve fazer diferente, porque Jesus, a mente dele não é igual à tua mente, não é igual à minha mente. A mente de Jesus, ela é totalmente diferente da nossa. Por isso, se hoje você está aqui esperando algo previsível para a tua vida, esperando algo acontecer amanhã, Jesus pode te surpreender e fazer acontecer hoje na tua vida de uma maneira que você não imagina. Amém? Você pode aplaudir e exaltar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Esse texto é libertador, porque esse texto me faz entender que para Jesus fazer, Ele não precisa de nada, Ele simplesmente vai e faz. Quem entendeu, diga amém. Ele não segue as regras convencionais. Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, para fazer as coisas dele acontecerem na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Eu, semana passada, até o Daí foi comigo, numa reunião semana passada, e resumindo aqui a história, recebemos uma proposta muito grande para a igreja, algo que, se de fato acontece, é algo impressionante. E na hora que nós saímos de lá, eu falei justamente isso: para Deus fazer, basta Ele querer fazer. Porque se for preciso, a provisão dele chegará na minha vida e na tua vida através de um peixe com uma moeda na boca. Quem que deu, diga amém. Isso pode fazer alguém chegar na tua porta da tua casa, bater na tua porta e falar assim: ô fulano, não te conheço não, mas ó, Deus mandou te trazer isso aqui, ó. A provisão pode chegar na tua vida hoje ainda, se assim você crê. Deus pode usar quem menos você imagina para trazer a providência, a provisão dele sobre a tua vida. Por isso, receba esta palavra em nome de Jesus. Você pode aplaudir e exaltar o Senhor esta noite. Glória a Deus. Segunda coisa que eu aprendi nesse texto: glória a Jesus. Jesus falou: Pedro, presta atenção. Pedro, vai lá, pega o anzol, joga lá. Pedro era pescador, era alguém acostumado a fazer isso.
Mas ele nunca tinha visto isso acontecer. Em nenhum momento Pedro questiona: mas por quê? Tem pessoas que tudo que você fala para ela, você tem que explicar o porquê. Tem gente que é assim, né? Eu vejo alguns pais que tudo que pedem para os filhos tem que explicar. Vai tomar banho. Ah, por que eu tenho que tomar banho? Você tem que tomar banho porque você tem que tomar banho. É interessante que demais que às vezes nós questionamos até Deus. Quem entendeu? Diga amém. Pedro não questiona. Pedro simplesmente se cala. Quando você ouve a palavra de Deus, você tem que ouvir o que Deus está falando com você. Você tem que se calar e ouvir o que Deus está falando com você. E a bênção de Deus não é para quem ouve a palavra. A bênção de Deus é para quem obedece a palavra que ouviu. Aleluia, glória a Deus. Como que é, Senhor? É sair daqui e pescar, e o peixe que eu pescar vai ter alguma... Tudo bem. Se o Senhor está falando, opa, quem sou eu para questionar? Quem sou eu para perguntar se vai dar certo? Quem sou eu para duvidar do que Cristo falou para mim? No dia que o Senhor chegou para mim e falou: vai lá, pode alugar o lugar, pode abrir, pode fazer, pode ir lá comprar. No dia que Deus falou para mim: vai lá e faça, eu não perguntei: Senhor, mas como que vai ser? Eu não falei: Senhor, mas será que vai dar certo? Eu não falei: Senhor, mas aí, o recurso? Simplesmente eu peguei um anzol e falei: Senhor, já que o Senhor mandou eu ir pescar, eu vou lá pescar. E o Senhor se responsabiliza. Sabe o que Deus está falando aqui para mim, para você nessa noite? Obedeça, faça a tua parte, faça aquilo que você tem que fazer, porque a parte dele de preparar o peixe, ele já preparou para você nessa noite. Amém? Você pode aplaudir o Senhor e glorificar a Deus nessa noite. Se é para Deus, aplaude mais forte. Aleluia. Glória a Deus. A bênção é para quem obedece. Posso ouvir um amém, queridos? A obediência faz gerar milagres na nossa vida. Diga para o seu irmão do lado: a obediência faz gerar milagres na nossa vida. Eu já vi pessoas, olha para mim, eu já vi pessoas que vieram aqui na igreja. Você já me ouviu ministrando a oferta? Não apelo, não fico aí implorando, não fico fazendo, ó, daqui ainda mais, fazendo barganha, nada disso. A gente fala, ministra, dá o recado, obedece quem quiser. Mas eu já ouvi vários testemunhos de pessoas que chegaram para mim e disseram assim: pastor, na hora que o pastor pediu lá a oferta, eu senti de Deus de abençoar a obra. E às vezes acontece na pessoa, na hora da oferta não dá, mas depois ela fala assim: eu estava indo embora, mas Deus mandou eu fazer, então está aqui, seja o que Deus quiser. E são pessoas que daqui a pouco elas voltam para dizer: pastor, Deus fez uma obra na minha vida. Aleluia. Por quê? A bênção para quem obedece. Posso ver amém? Amém. Pastor, Deus mandou ir lá. Deus mandou ir lá e bater naquela porta. Deus mandou eu fazer tal coisa. Pastor, Deus mandou eu abrir mão de tal coisa. Pastor, Deus mandou, faz o que Deus colocou no teu coração. E se Deus ainda não pôs no seu coração, quer um conselho? Quer um conselho? Dobra o joelho e ora e fala: Deus, qual é a tua direção? E assim que Deus ministrar a direção dele no teu coração, obedeça, obedeça, e ele vai te honrar. O peixe virá sobre a tua vida, amém? Você pode aplaudir o Senhor essa noite? Glória a Deus. Amém, queridos? Terceira coisa, quando você obedece, você está abrindo uma porta na tua vida. Quem entendeu? Diga amém. Quando você obedece, você está abrindo uma porta. Qual porta, pastor? A porta de onde Deus vai trazer o peixe certo, na hora certa,
para a tua vida. Graças a Quem entendeu, diga amém.